Dá o like! Bom, estamos aqui de volta. Vamos agora. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver. Hoje, na aula de hoje, é pouco. Hoje nós vamos ver números inteiros, como está dizendo o título aí, tá? E os números inteiros é quando a gente começa a trabalhar com o lado positivo e negativo dos números. Bom, para ter uma noção melhor disso, vamos tentar desenhar aqui uma linhazinha reta, tá? Normalmente, o que acontece? Quando nós estamos aprendendo a numeração, o iniciozinho, né? E aí vem depois aqui, ó, o 0, aí depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3 e vai embora. E entre esses números tem uns espacinhos aqui, que tem coisas aqui entre eles, né? Os números com os números decimais, o famoso número com vírgula e tal. Bom, chega um momento, principalmente quando a gente começa a trabalhar com coisas monetárias, como por exemplo, dívida e dinheiro que você tem, dinheiro que você deve, para você poder organizar, a gente surge aí a ideia de uma das as aplicações, né, surge a ideia de números inteiros. Ao invés de a gente colocar o 0 no início, a gente vai fazer o seguinte: vai colocar o 0 no meio, mais ou menos. Pro lado direito eu vou ter infinitos positivos, quer dizer que cresce pro lado direito. E pro lado esquerdo eu vou ter infinitos negativos, quer dizer que cresce pro lado esquerdo, tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter lá o esquema do menos 1, do 1 positivo, né? Quando é positivo você não precisa colocar o sinal não, você pode colocar, mas não precisa, tá? Aí você tem o 2, aí você tem o 3, aí você tem o 4 e vai embora. E pro lado esquerdo, você tem a mesma coisa, só que com negativo. Então você tem o menos 1, o negativo ele é obrigatório colocar, tá? Menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora, né? Vai embora tanto para um lado quanto para o outro. O que acontece aqui? Uma coisa que a gente tem que ter noção é que quanto mais afastado do zero você tiver nos positivos, maior vai ser o número, certo? Nos negativos é o contrário, quanto mais próximo do zero você tiver, maior vai ser o número. Então, por exemplo, se eu perguntar para você aqui, quem que é o maior? Menos 4 ou menos 1? O menos 1 é maior, tá? Porque ele está mais próximo do zero. Para entender isso melhor, para quem está começando, ao invés de você pensar numa linha, é mais interessante você pensar isso como se fosse uma escada, tá? Como se fosse uma escadinha. Uma escadinha infinita também, tá? Obviamente você não vai dizer infinitamente, mas você tem uma noçãozinha. Aí você marca o zero num canto, e aí, para um lado, você marca os positivos, né? E para o outro, você marca os negativos. E aí, o que que acontece? Se você observar aqui, quanto mais alto é o número, maior ele é. Quanto mais baixo o número tá, menor ele é, tá? Isso a gente está falando sobre hierarquia, quando a gente vê quem é o maior e quem é o menor, tá? Então, se perguntarem para você assim, ó, qual, qual é o maior ou menor, pode ser também, ou menor número inteiro. Número inteiro. Perguntar isso, ele vai te dar as opções, né? Vai te dar as opções lá dos números e você vai ter que apontar quem é o maior, quem é o menor, né? Se ele perguntar esse tipo de coisa aqui, o exercício está falando para você sobre, vou colocar aqui um asterisco. O exercício está falando para você sobre hierarquia, tá? Hierarquia. Hierarquia é justamente quem é que está mais alto na escada, tá? Mas existe um outro jeito de perguntar isso também, que é quando ele fala sobre valor, tá? Quando ele fala sobre valor. Qual é o maior valor? Quando ele perguntar qual é o maior valor ou menor valor, quando ele falar essa palavrinha aqui, valor, tá? Ou valor absoluto, pode ser também, ele está falando sobre o que a gente chama de módulo, tá? E o que que é módulo? Módulo a gente vê o próprio número mesmo, tá? Então, por exemplo, se ele te der menos 1 e menos 2, na hierarquia, o menos 1 ele é maior. Mas no valor, né, no valor absoluto, esse valor aqui, ele é absoluto, tá? De maneira geral, por isso que a gente chama de módulo. E falar valor absoluto, a gente está falando sobre os números sozinhos, sem os sinais. Então você vai considerar o 2, tá? Essa aqui é a ideia. Bom, com isso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer alguns exercíciozinhos também, tá? Então é o seguinte, por exemplo, eu posso colocar aqui, vou colocar do lado de cá.
Operações. Operações. E aí as operações básicas que a gente tem que ter noção é, primeiro, a operação soma e subtração, né? Vou colocar elas como uma coisa só, tá? Soma e subtração. Vou colocar elas como uma coisa só, acho que fica mais fácil de entender. Deve ver as duas possibilidades. Então é o seguinte, exemplozinho, né? Eu sempre escrevo. Então vamos lá, A, B, C e D. Você pode ter... Eu vou usar os mesmos números, só vou mudar a composição de sinal deles. Você pode ter 2 positivo com 3 positivo. Você pode ter 2 positivo com 3 negativo, tá? Você pode ter 2 negativo com 3 positivo, tá? E você pode ter 2 negativo com 3 negativo. Como que você vai fazer isso? Tá? Você tem 3 situações que você pode pensar aqui. Por exemplo, se você for pensar... Vamos estabelecer que o tracinho azul é o positivo e o tracinho vermelho é o negativo. Então, por exemplo, na primeira situação da letra A, eu tenho 2 tracinhos azuis e 3 tracinhos azuis. E aí, quantos tracinhos você tem no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5. E o azul é positivo, então, mais 5. Agora, vamos fazer o seguinte. Na segunda situação, eu tenho 2 tracinhos azuis e eu tenho 3 tracinhos vermelhos. O que que você vai fazer? Você vai... Um tracinho azul se cancela com um tracinho vermelho. É como se tivesse 1 menos 1. Então, esse cara corta com esse cara corta com esse. Quem é que sobrou? Sobrou 1. Só que esse 1, ele é vermelho, certo? Então, ele é 1 negativo. Na situação de baixo, você tem 2 tracinhos vermelhos e 3 azuis. Mesmo esquema. Tu corta um com um, esse com esse, sobrou um azul. Então, se é azul, ele é positivo. E agora, quando eu tenho 2 negativos, eu tenho ali 2 vermelhos e 3 vermelhos também. Opa, 3 vermelhos também. Então, se você ver aqui, eu tenho 5 vermelhos. Então, aqui eu tenho 5 vermelhos. Se é vermelho, é negativo. Essa é uma forma de ver. Qual é a outra forma de ver isso aqui? Você pode pensar o seguinte. Eu tenho R$2. Quando for positivo, você tem o dinheiro ou você está ganhando, ou recebendo troco, tá? Então, eu tenho R$2 e eu ganho R$3. Eu fico com R$5. Só que é dinheiro meu. Tudo que é meu é positivo, tá? Na segunda situação, você tem R$2 e você está devendo 3. Se eu pagar o 2, vai ficar sobrando 1. Só que esse 1 que sobra é uma dívida. E tudo que for dívida é negativo, tá? Pode pensar assim. E na terceira situação, eu estou devendo 2, eu pago 3. O cara que eu paguei, ele vai me devolver 1 de troco. Se eu tenho troco, o troco é positivo, dinheiro para mim, não dinheiro para pagar depois. Então, é dinheiro para mim, positivo. Agora, se eu tô devendo 2 e ao invés de eu pagar, eu pego emprestado 3, a minha dívida sobe. Se a minha dívida sobe, eu tenho que fazer 2 mais 3 e aí a dívida vai para 5. Só que é um 5 de dívida e tudo que é dívida é negativo, tá? É uma soma negativa que a gente faz. Normalmente os professores, né, e os livros didáticos, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem isso aqui, ó, para separar. Quando tiver um sinal de mais, eu não gosto muito de ensinar desse jeito, não, mas é importante saber que existe isso. Quando tiver um sinal de mais assim, no meio, tá? Esse sinal não vai alterar não. Você está dizendo apenas que você está pegando o da esquerda e juntando com o da direita. Só que o que vale é a combinação entre os sinais. Você só tem que tomar cuidado quando esse cara aqui do meio for menos. E aí, quando chegar o momento oportuno, a gente vai falar sobre isso, tá? Se você pensar em dinheiro e dívida, tá? Você consegue fazer isso de maneira um pouco mais rápida, vamos dizer assim, um pouco mais eficiente. Porque qual o problema de você usar os tracinhos? Para início, você pode usar. O problema de você usar depois de um tempo é que os números começam a ficar meio grandes e fica meio trabalhoso demais, tá? Existe um outro jeito de pensar nisso, tá? Que é o seguinte. Sinais iguais... Vou circular aqui de outra cor, ó. Sinais iguais, eu somo, então tá aumentando, ó, 2, 3, 2, 3, menos, menos, mais, foi para 5, ó. Eu somo, então. Só que eu respeito o sinal do maior valor. Na verdade, não é necessariamente do maior valor, tá? Mas vamos pensar assim, que eu acho que vai ficar mais simples. Respeito o sinal do maior valor.
Lembrando, quando eu falo valor, não estou falando de hierarquia, estou falando de valor absoluto. Esquece o sinal. Então, se você esquecer o sinal, quem é o maior? 2 ou 3? O maior é o 3. Então, o valor, o sinal dele é positivo. Então, a resposta vai ser negativa. Então, qual é o sinal aqui? Qual é o maior valor aqui? O 2 ou o 3? Valor, sem o sinal, é o 3. E o sinal dele é negativo, aí o sinal aqui está negativo. Tá? Essa é a ideia que você pode utilizar. E quando os sinais são diferentes... Nossa, esse amarelo ficou zoado. Vou usar um verdinho. Quando os sinais são diferentes, o que você faz? Você diminui os números, então você pode fazer 3 menos 2 normal, e você respeita o sinal do maior valor. Do mesmo jeito. Então, o maior valor aqui é o 3, o sinal dele é negativo, o sinal aqui ficou negativo. O maior valor aqui é o 3, e o maior valor aqui é o 3, e o sinal dele é positivo, o sinal aqui ficou positivo. Reparem que o sinal o sinal do número tá sempre à esquerda dele, tá? Tá sempre à esquerda dele ali. Se você conseguir respeitar isso aqui, você consegue fazer qualquer tipo de exercício que você quiser. Isso para soma e subtração. Vamos ter uma aula só para multiplicação e divisão, que é um pouco parecido, tá? É um pouco parecido, só que pessoas têm aquela tabelinha de sinal que às vezes parece que você tem que decorar. Você tem que decorar mesmo, tá? Só que tem uma lógica por trás disso aí, né? Tem uma lógica que eu não vou usar uma lógica estrita matemática, mas eu vou trabalhar com uma brincadeira, né? E aí fica mais fácil de você ir aprendendo e fazer as operações primeiro, tá? É isso aí. Voltamos com o exercício. Valeu!